Olá, boa tarde. Tribunais de todo o país estão agilizando julgamentos de crimes hediondos. A iniciativa atende uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu o mês de novembro como o mês nacional do júri. Neste ano, a prioridade são os casos que envolvem a morte de menores de 14 anos. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre a importância da iniciativa. Mas esse é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Justiça Federal do Amazonas marca a audiência inicial dos 3 investigados pela morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Ex-vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, acusado de estupro de vulnerável, foi transferido para o complexo de Jericinó, na zona oeste da cidade. E ainda eleições 2022. Relatório final da Ordem dos Advogados do Brasil reforça a segurança das urnas eletrônicas. A Justiça Federal do Amazonas marcou a audiência inicial dos 3 investigados pela morte do indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips. Quem tem as informações e traz para a gente ao vivo agora é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, as audiências foram marcadas para os dias 23, 24 e 25 de janeiro pela Justiça Federal do Amazonas. Amarildo da Costa de Oliveira, Ozenei da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima se tornaram réus no dia 22 de julho deste ano por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver no assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Os 3 homens estão presos, eles devem ser julgados pelo Tribunal do Júri, que ainda não tem data definida. Já Rubens Vilar Coelho, conhecido como Colômbia, suspeito de ser o mandante dos crimes, foi solto e está em prisão domiciliar após pagar fiança. Ele está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Relembrando o caso, o Rafael, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips faziam uma expedição na Amazônia quando desapareceram no dia 5 de junho. 10 dias depois, os restos mortais dos 2 foram encontrados. Rafaela. Muito obrigada, Carol, pelas suas informações mais uma vez. A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, deve prestar depoimento à Procuradoria-Geral da República sobre o caso em que apontou uma arma e perseguiu um homem no dia 29 de outubro, véspera do segundo turno das eleições. O homem é apoiador do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e a deputada disse que ele a teria agredido. Zambelli é acusada, no entanto, de crime eleitoral e porte ilegal de arma de fogo, porque uma resolução do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, proíbe o transporte de armas 24 horas antes das eleições. A data para o depoimento foi pedida pela Procuradoria-Geral da República e autorizada pelo ministro Gilmar Mendes. No despacho, o ministro destacou que os crimes possivelmente vinculados a Carla Zambelli foram cometidos no exercício do mandato, porque foram provocados por discussões políticas relativas às eleições e ao posicionamento político partidário da deputada. Por maioria de votos, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal manteve decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que diminuiu o tempo de recolhimento domiciliar noturno da pena imposta a um homem condenado por violência doméstica. Em decisão individual, a relatora do processo, ministra Carmen Lúcia, havia negado o seguimento ao recurso, por entender que o assunto não diz respeito a regras previstas na Constituição, mas sim ao Código de Processo Penal. Com isso, a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que previu a diminuição do tempo de recolhimento domiciliar da pena, permaneceria válida. No julgamento, na primeira turma, a ministra manteve o entendimento. A detração é prevista, computando-se a pena privativa de liberdade na medida de segurança, o tempo de prisão provisória no Brasil e no estrangeiro, de prisão preventiva e de internação. Mas que a interpretação que tinha sido dada era exatamente coerente com o que me parece, e continua me parecendo, ser válido. O ministro
ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o voto e observou que o recolhimento domiciliar noturno impõe ao acusado restrição à liberdade. Por isso, justifica o benefício de abater dias na pena. Os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux também votaram pela detração nesse caso. O ministro Alexandre de Moraes divergiu, citando diversos precedentes do STF sobre a impossibilidade da medida por falta de previsão legal. Para ele, não é razoável o abatimento de um dia de pena restritiva de liberdade pelo fato de o condenado ter ficado em casa. O ex-vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, acusado de estupro de vulnerável, foi transferido nesta manhã para a cadeia pública Joaquim Ferreira Souza, no complexo de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. A decisão da Justiça atendeu ao pedido da defesa para garantir a integridade física do ex-vereador, que também é ex-policial militar. Foi divulgado o relatório final da Ordem dos Advogados do Brasil, que reforça a segurança das urnas eletrônicas. Outras entidades nacionais e internacionais também já apresentaram relatório sobre a confiabilidade do sistema de votação brasileiro. Vamos agora direto ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, conversar com o repórter Fábio Ruas, que tem mais informações. Olá, Fábio, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Exatamente, Rafaela. O relatório final, ele foi entregue pelo presidente da OAB, o José Alberto Simonetti, ao presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. E a OAB concluiu, Rafaela, que não houve nenhuma suspeita de irregularidade na votação. O Simonetti ele ressaltou a postura transparente da Justiça Eleitoral e lembrou que a OAB acompanhou a totalização dos 2 turnos no Centro de Divulgação das Eleições aqui no TSE e atestou que as urnas eletrônicas são confiáveis. O TCU, o Tribunal de Contas da União, Rafaela, também realizou auditoria do sistema eletrônico de votação. Olha só, o TCU não encontrou divergências nos 604 boletins de urna analisados no segundo turno das eleições. O TSE também convidou 16 missões de observação eleitoral, 8 missões nacionais e 8 internacionais, envolvendo aí mais de 500 pessoas que participaram das missões, com total independência e acesso às instalações. Todas as missões, Rafaela, destacaram a integridade e a segurança do processo eleitoral brasileiro, né? Esses relatórios já estão disponíveis no site do TSE. E lembrando que o Ministério da Defesa anunciou que vai divulgar o relatório, vai entregar ainda hoje o relatório, né, que é o resultado do trabalho de fiscalização realizado aí pela equipe de técnicos militares das Forças Armadas. Então, esse relatório deve ser entregue ainda hoje aqui à presidência do Tribunal Superior Eleitoral. É com você, Rafaela. Maravilha, Fábio. Muito obrigada. Relatório esse que a gente tem expectativa certamente de que relatório que vai apontar um sistema confiável e seguro mais uma vez. Fábio Ruas, direto do TSE, muito obrigada pelas suas informações. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral confirmou o registro de candidatura. Opa, é nessa câmera aqui, vamos voltar. Vamos voltar de novo à notícia, porque o plenário do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, confirmou o registro de candidatura a deputado estadual Jorge Moraes Ferreira, pelo PDT de Goiás. A candidatura havia sido impugnada e o registro negado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado. O candidato teve os direitos políticos suspensos por 3 anos, entre maio de 2019 e maio de 2022. Ele foi condenado por improbidade administrativa quando era prefeito do município goiano de Trindade. Por unanimidade, os ministros do TSE acolheram o recurso do político. O relator, ministro Carlos Orbach, e os demais ministros consideraram que os prazos em que se encerram os efeitos da suspensão dos direitos políticos do candidato afasta a condição de inelegibilidade. O relator explicou que o caso discute simultaneamente condições de filiação partidária e de inelegibilidade. Conforme decidiu esse tribunal no julgamento do agravo regimental no RESP eleitoral 0600-112-89 do Maranhão, de relatoria de Vossa Excelência, senhor presidente, a suspensão dos direitos políticos imposta
pela condenação por ato de improbidade não anula a longeva filiação, apenas suspende pelo período, somente a suspende pelo período correlato. Assim, em consonância com a ressalva prescrita no parágrafo único e com a jurisprudência desta Corte, a condição de elegibilidade do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º da Constituição foi devidamente comprovada, porquanto é incontrovérsia a filiação do candidato desde 2 de outubro de 2009, como há pouco me referi. Considerando que nas eleições de 2022 o prazo final para a diplomação dos eleitos é o dia 19/12/2022, forçoso reconhecer que o deferimento da tutela de urgência em 10/10/2022 constitui circunstância jurídica superveniente que afasta a configuração de inelegibilidade aventada nos presentes autos, nos estritos termos do mencionado parágrafo 10 do artigo 11 da Lei 9.504 de 97. Por essas razões, senhor presidente, eu dou provimento ao recurso ordinário para deferir o registro de candidatura de Jorge Moraes Ferreira ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022. Veja a seguir no próximo bloco: tribunais de todo o país agilizam julgamento de crimes hediondos. As informações em instantes, eu volto já. O mês de novembro foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça como o Mês Nacional do Júri, um mutirão nos tribunais de todo o país para agilizar o julgamento de crimes hediondos. Desta vez, o Mês Nacional do Júri está priorizando julgamentos de crimes contra menores de 14 anos. O Conselho Nacional de Justiça quer reforçar a importância das medidas protetivas específicas para crianças e adolescentes em situação de violência grave, previstas em lei sancionada em maio deste ano. A norma é em homenagem ao menino Henri Borel, que morreu em 2021 no Rio de Janeiro por possível agressão física. O padrasto, o ex-vereador Dr. Jairinho Santos, e a mãe, Monique Medeiros, respondem pelo crime. De acordo com dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, a violência contra menores e mulheres são as mais denunciadas. Muitos desses casos são considerados crimes hediondos, ou seja, crimes graves contra a vida, e estão tramitando no Poder Judiciário brasileiro. Para agilizar o julgamento desses casos, desde 2017, o Conselho Nacional de Justiça realiza o Mês Nacional do Júri. É um esforço concentrado de todos os tribunais do país para o julgamento desses crimes hediondos, entre os quais homicídio e tentativa de homicídio. Nós temos a retirada de uma lista do nosso sistema de informática e essa lista é repassada pela Corregedoria aos juízes das nossas comarcas. Esses juízes devem, então, pautar esses processos, designando as sessões do júri para serem realizadas durante o mês de novembro. Bom, durante o mês de novembro, em todo o país, os tribunais estão com estratégias, para agilizar esses julgamentos. Agora nós vamos até Pernambuco para saber o que eles estão fazendo lá. Eu converso ao vivo de forma remota com a juíza de direito e integrante da coordenadora criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, doutora Tatiana Carneiro Leão. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Rafaela. Conta pra gente qual é a estratégia de vocês, o que vocês estão fazendo para agilizar o andamento nesse mês especial. Esse ano, Rafaela, a gente teve a participação da Coordenadoria Criminal na primeira vez na organização do Mês Nacional do Júri. Nós ficamos 2 anos durante a pandemia sem a realização do Mês Nacional do Júri, mas agora, esse ano de 2022, nós tivemos recentemente instalada aqui no Tribunal a Coordenadoria Criminal e, a partir disso, o Mês Nacional do Júri passou a ser organizado pela Coordenadoria. E, assim como o colega mencionou, nós também enviamos a lista dos processos que estariam aptos para serem incluídos em pauta de julgamento. Criamos, através do nosso sistema de monitoramento, essa lista para que os colegas das unidades, são 142 unidades que têm competência para julgamento desses crimes, possam identificar se eles vão ser julgados agora, no mês de novembro, se eles vão ser julgados em data futura, porque alguns já estão pautados para a data futura, ou se existe a necessidade de criar alguma espécie de mutirão ou uma pauta extraordinária
para que a gente possa auxiliar no julgamento desses processos. A senhora já adiantou há pouco agora números, né? Qual é a expectativa para esse mês? Dá para a gente fazer uma comparação no mês normal, entre aspas, sem um mês dedicado a essas estratégias para acelerar o andamento desse júri? Na verdade, Rafaela, nesse ano especificamente, a gente não tem como mensurar ainda, né, quanto a gente vai ter. Normalmente, a gente já tem, as unidades que têm competência para julgamento desses crimes, elas já têm na sua pauta normal, ordinária. Eu posso usar a minha como exemplo. Amanhã eu vou realizar um júri e semana passada eu fiz outro, né? Já estavam pautados independente do mês, né? E a partir desse monitoramento que nós vamos fazer, nós vamos intensificar nas unidades que precisam de um reforço, né, com um grupo de trabalhos de juízes auxiliando, servidores, para que a gente possa intensificar e fazer uma pauta ainda mais extensa. Com a pandemia, nós tivemos uma dificuldade grande das unidades criminais em dar andamento aos processos, porque tivemos um bom tempo parado, tivemos que desenvolver a audiência por videoconferência, né, de forma remota, como estamos fazendo aqui agora. E os processos do júri, que são os processos abrangidos pelo mês nacional, eles têm uma peculiaridade porque eles têm duas fases de julgamento, né? Eles têm uma primeira fase e depois a sessão de júri. A intenção, nesse mês de novembro, é que a gente realize o máximo de sessão de julgamento, né, de júri. Doutora, a senhora citou essa peculiaridade do júri, né? Em linhas gerais, esses julgamentos são os que mais criam gargalos quando a gente fala na demanda ali de andamento de julgamentos, e por quê? Na verdade, os crimes dolosos contra a vida, né, que são os crimes que estão na competência das unidades do Tribunal do Júri, eles, justamente por exigirem essa dupla fase, eles acabam tendo uma demora maior para a sua conclusão. Eles demandam um tempo maior pelo próprio procedimento, né? Porque, como eu disse, eles têm duas fases, né? Agora, nós temos entre crimes hediondos não somente os crimes dolosos contra a vida. Existem outros crimes que também são hediondos, também são tão graves quanto, né? E que nas unidades que têm competência geral, que são unidades que, além dos crimes dolosos contra a vida, ou seja, os crimes de júri, também julgam os outros crimes hediondos, acabam tendo que fazer um equilíbrio, né, da sua pauta para ter a primeira etapa, digamos assim, da sessão do júri e também o julgamento dos outros processos. Doutora, para a gente finalizar, como é que o TJ entende essa importância da dedicação de um mês, né, para que os tribunais se organizem para agilizar esse andamento? O Tribunal de Justiça de Pernambuco sempre aderiu e sempre participou intensamente do mês nacional do júri, assim como estamos fazendo esse ano. Nós criamos pautas extraordinárias em parceria com o Ministério Público e com a Defensoria Pública, porque é importante registrar que sem os outros órgãos, né, Defensoria Pública, OAB e Ministério Público, o julgamento também não pode ser realizado. Então, a gente conta muito com o auxílio das outras instituições para realizar o julgamento das sessões. Então, a gente sempre faz essas pautas extraordinárias em parceria com as demais instituições para permitir o máximo de julgamento possível. E não será diferente esse ano. Maravilha, muito obrigada pela sua entrevista. Sucesso aí na empreitada nesse mês dedicado, viu, a esse trabalho, com a participação de todos os atores envolvidos. A senhora bem pontuou, isso é muito importante. Boa tarde, até a próxima. Obrigada também, Rafael. Veja a seguir no próximo bloco, o Supremo Tribunal Federal confirma a suspensão de medida provisória que alterou o apoio ao setor cultural. Os detalhes em instantes. Até já. A Polícia Federal encaminhou ao Ministério Público Federal e à Justiça Federal o relatório final no inquérito policial que apura a importação de 18 girafas da África do Sul para o Rio de Janeiro, que teria resultado na morte de 3 animais. 2 servidores foram indiciados por falhas no processo de autorização da importação desses animais para o Brasil por ausência de requisitos fundamentais em relação ao recinto
2 representantes da empresa responsável pela importação foram indiciados por maus tratos no manejo dos animais para o país. A Justiça Federal autorizou uma operação contra a organização criminosa especializada em comércio clandestino de vinhos. A polícia suspeita que o grupo teria movimentado mais de 100 milhões de reais em menos de 2 anos. Ainda de madrugada, mais de 100 policiais federais já estavam nas ruas para cumprir 8 mandados de prisão preventiva e 28 de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Bahia. Também foram executadas ordens judiciais para apreensão de veículos, imóveis e bloqueio de contas bancárias. A investigação sobre um possível grupo criminoso especializado no descaminho de vinhos argentinos começou este ano, depois que uma carga foi apreendida em Horizontina, no Rio Grande do Sul. As investigações apontam que a carga ilegal entrava no Brasil em embarcações que passavam pela fronteira noroeste do Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Federal, portos clandestinos nas margens brasileiras do rio Uruguai eram usados para descarregar as caixas de vinho que depois eram levadas para São Paulo e Bahia, onde eram vendidas. Segundo a Polícia Federal, os principais integrantes do esquema criminoso de descaminho foram identificados. E a estimativa é que o grupo movimentou mais de 100 milhões de reais entre dezembro de 2020 e abril de 2022 com o comércio ilegal de vinhos argentinos. Além da operação de hoje, já foram realizadas outras 8 ações que resultaram na apreensão de mais de 17 mil garrafas. Em julgamento virtual, o plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a decisão da ministra Carmen Lúcia, que suspendeu os efeitos da medida provisória que alterou as regras de apoio financeiro ao setor cultural e de eventos. 8 ministros acompanharam o voto da relatora. O ministro André Mendonça abriu a divergência e foi acompanhado pelo ministro Nunes Marques. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve retomar a análise de 2 ações que questionam o regime diferenciado de contratação para licitações de obras. O regime foi criado para atender a eventos esportivos no Brasil, como a Copa das Confederações em 2013, Copa do Mundo em 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2016. A ação no Supremo Tribunal Federal foi apresentada pelo PSDB, DEM e PPS contra a medida provisória de 2011, convertida em lei, que instituiu o regime diferenciado de contratações públicas, o RDC, para realizar obras para os eventos internacionais no Brasil. Os partidos alegam que a criação do RDC violou o devido processo legislativo, porque foi incluída num projeto que tratava de diferentes temas. O texto criava a Secretaria de Aviação Civil, alterava a lei da ANAC e da Infraero, criava cargos em comissão e organizava a Presidência da República e os ministérios. O regime diferenciado de contratação inserido na lei permite a contratação de várias empresas sem a necessidade de realizar licitação. Segundo os partidos, a inclusão na medida provisória de um tema diferente daquele que é o objetivo central do texto é inconstitucional. Na ação, eles alegam que houve abuso de poder por parte do relator que apresentou a emenda. As legendas afirmam também que o regime de contratação pública instituído pela lei viola a Constituição, porque, ao não exigir licitação, impede a igualdade de competição. Os ministros devem decidir se a lei que instituiu o novo regime de contratação pública viola os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição. O relator, ministro Luiz Fux, foi o único a votar até agora e negou o pedido dos partidos porque entendeu que a lei é capaz de nortear a atuação e controle da administração, além de traçar objetivos e diretrizes a serem alcançados com as contratações nessa modalidade. O julgamento deve ser retomado com o voto vista do ministro Edson Fachin. A 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho fixou em R$ 250 mil o valor da indenização a ser paga por um frigorífico de Rio Verde, em Goiás, por não conceder o intervalo para a recuperação térmica.
A condenação havia sido fixada em R$1 milhão, mas o colegiado acolheu o recurso da empresa e reduziu o valor. O artigo 253 da CLT assegura aos empregados que trabalham no interior das câmaras frigoríficas e para os que movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, uma pausa de 20 minutos depois de 1 hora e 40 minutos de trabalho. Em ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho sustentou que o frigorífico de Rio Verde não cumpria essa regra, além de não pagar o tempo gasto com a troca de uniformes, conforme previsto em norma coletiva. Segundo o MPT, a empresa havia se recusado a regularizar voluntariamente os problemas constatados e, por isso, o órgão obteve tutela de urgência para obrigá-la a cumprir as normas. O MPT também pediu a condenação da empresa por dano moral coletivo. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás manteve decisão de primeiro grau e fixou o valor da indenização em R$1 milhão. Segundo o TRT, a empresa havia cometido violações graves contra normas de saúde e segurança no trabalho, e a condenação serviria para evitar novas violações e desestimular condutas semelhantes por outros empregadores. O relator do recurso de revista do frigorífico na 8ª turma do TST foi o ministro Agra Belmonte. Ele observou que, de acordo com a atual jurisprudência da Corte, a violação das normas que regulam a segurança, a saúde e a higiene do trabalho por meio da extrapolação da jornada de trabalho e do descumprimento do intervalo afronta os valores fundamentais da sociedade e justificam a condenação. O relator lembrou que, diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade adotados pelo TST em casos semelhantes, a indenização fixada pelo TRT foi excessiva. Por isso, reduziu o valor para R$ 250 mil. A decisão foi unânime. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.